Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana, como não poderia deixar de ser, e desde já peço desculpa pela minha não presença na semana passada, temos um tema comum das 3 e depois vamos ter uma ronda em que vos trazemos aquilo que para nós foi o tema da semana para cada uma. Mas vamos começar por um tema que tem estado muito a pulular a comunicação social. Adoro essa expressão. Porque é muito difícil de falar do panorama político atual, nomeadamente panorama político global, sem aquilo que é a intervenção das redes sociais e das pessoas que as detêm naquilo que é o nosso discurso político. E há um caso muito caricato que se resume e tem a ver com o Reino Unido, há vários e vários anos ter sido descoberta uma grande rede de tráfico e de violação de jovens britânicas, que alguns dos detentores dessas redes e alguns dos perpetradores eram e são imigrantes no Reino Unido, de alguns países indo-hispânicos, mas nomeadamente muçulmanos, e portanto criou evidentemente mais um baluarte para a extrema-direita do Reino Unido e, claro, Elon Musk, porque, enfim, não tem mulher, não é? Neste momento, não tem nada que fazer, decidiu ir para as redes. É um absoluto incel, não é? Aliás, ele... Enfim, não vou... Isto é um programa... Agora é um oráculo político, atenção. Exato. E ele, como não tem nada para fazer nos seus tempos livres, não é? E não pode arranjar uma namorada porque é completamente confrangedor, o que faz é tentar intervir na política do dia-a-dia de diferentes países. E achou que era alguém para pedir a demissão do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Dizer que ia fazer tudo ao seu alcance para o tirar de lá. Exato, que é só hilariante. É pior do que pedir. É só absolutamente hilariante. Leonor, o que é que tu tens a dizer sobre isto? E não sei se queres referir ao caso em específico do UK. Sim. Começar por dizer que Elon Musk é neste momento, apesar de nós aqui dizermos que ele é um incel e que é uma figura que inspira alguma vergonha alheia, tornou-se num jogador, ou está-se a tornar num jogador que eu acho que terá alguma ou considerável influência no xadrez mundial e no avanço da extrema-direita no mundo. Por 2 razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque é neste momento o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada nos 416 mil milhões de euros, que é um tamanho, uma quantidade de zeros que nós nem sequer conseguimos bem compreender. Portanto, tem mais zeros do que namoradas na vida toda, sim. Em segundo lugar, porque é o dono da rede social X, onde instaurou uma política de não remoção de conteúdo de ódio, racista, xenófobo e de propagação de fake news, nomeadamente de muitas notícias falsas que associam, por exemplo, imigração ao crime, imigração à violação e, em geral, conteúdo racista com memes, por exemplo, coisas do Pep the Frog, etc., muito associados à extrema-direita e à supremacia branca e tudo mais. E ele tem já expressado a sua intenção e está a fazer isso no Reino Unido, como tu mencionaste, contra Starmer e contra o governo trabalhista, mas também na Alemanha com as eleições que aí vêm ao apoiar abertamente a AfD. Tem tentado no Reino Unido atacar sucessivamente o governo do Labour, até envolvendo e apontando Keir Starmer como uma pessoa que permitiria que os muçulmanos, que os imigrantes violassem mulheres brancas, ou seja, pegando exatamente naquilo que tu mencionaste, e ao mesmo tempo apoiando a libertação do ativista de extrema-direita Tommy Robinson, que é conhecido por ter espalhado mentiras sobre imigrantes e também, acho que uma coisa muito forte em Elon Musk e na extrema-direita em geral tem sido esta ideia de associar à migração dos países muçulmanos e em geral do sul da Ásia a violência e a violação, a ideia de vir violar as mulheres brancas, vir dizer profanar. Que a violação é cultural. Exatamente, e esta ideia de que
para além de uma grande substituição, eles vêm também como que impregnar as mulheres brancas, como se as mulheres fossem só úteros que vêm ser tomados por homens não brancos, vêm buscar as nossas mulheres, que é uma coisa clássica, não é? Também desta ideia muito antiga de que os árabes roubavam as princesas cristãs. Exato. Ou seja, é uma ideia muito antiga e muito, muito machista. Tem acusado e espalhado várias mentiras sobre Keir Starmer, e acho que, e termino dizendo isto para não me alongar, acho que Elon Musk, e eu pensei um bocadinho nisto quando estava a ver estas notícias, com este projeto aberto de influenciar através das redes sociais, mas também das suas declarações e de diretos nas redes sociais e da forma como promove certos posts, este desejo aberto de influenciar a política no sentido da extrema-direita lembra um bocadinho o projeto de Steve Bannon, que era uma pessoa que eu diria mais inteligente do que Elon Musk, mas que tinham handicaps face ao segundo, que é o facto de não ser nem o homem mais rico do mundo, nem o dono de uma das plataformas de rede social com mais alcance do mundo. E acho que Elon Musk está numa posição de facto conseguir fazer coisas que Steve Bannon sonhou em 2017 e que na altura nos preocupavam muito, até porque agora Trump está numa segunda e mais radical presidência, ao que tudo indica, e Elon Musk tem nas suas mãos recursos virtualmente infinitos e que mais nenhum homem no planeta tem. É interessante perceber como é que é possível uma narrativa inteira ser construída a partir de falsidades completas. Por exemplo, a ideia de que foi o governo Labour que foi o culpado por esconder este tipo de violações. Quando o caso foi descoberto, na altura, durante o governo conservador, era facto que o que nós temos comparável ao Procurador-Geral era Keir Starmer, mas daí ele por acaso ter feito aquela recusa de ele próprio ser como primeiro-ministro alvo da investigação e de se recusar porque era um conflito de interesses claro, mas esta ideia de se conseguir propagar que um primeiro-ministro, que um país, e que existe quase uma conspiração governamental enorme para esconder um caso de violação, para beneficiar politicamente os trabalhistas, porque não poderiam falar mal de imigrantes, segundo a lógica da extrema-direita. O que é que tu achas deste imbróglio mental que muitas vezes a extrema-direita consegue enverdar, de achar que tudo é uma conspiração governamental e que tudo é uma invenção e que, ou seja, o Estado está todo contra eles? Sim, eu falava disso há pouco em off, antes do podcast com a Leonor, quando estávamos à espera que tu chegasses, que era esta posição anti-ciência que está a tomar conta da sociedade no geral, através da extrema-direita, do crescimento da extrema-direita e de posturas, lá está, conspirativas, tipo, está tudo sempre contra eles e há sempre explicações mirambolescas. E eu gostava de dizer às pessoas, para não se esquecerem de uma máxima que acho que é muito importante, que normalmente a explicação mais óbvia e mais fácil é a explicação correta. Normalmente, não sempre. Occam's razor. Exatamente, pronto. E na verdade, sobre isto especificamente, eu por acaso tenho uma percepção diferente, por acaso, da de Elon Musk. E sabem quem é que também tem? O Nigel Farage, que é líder da extrema-direita. Por isso é que Elon Musk já quer que ele vá para fora. Exato, porque ele é frouxo, já é frouxo. Eles chamam-lhe frouxo, ou seja, esta... Não, mas é que por acaso é interessante. Mas sabes porquê? É por causa do Tommy Robinson. Uhum. E eu gostava de falar do Tommy Robinson também, porque é engraçado que o Elon Musk, de repente... É que o Elon Musk passou de ser um tipo em 2019, 2020... Ele era Bernie Bro. Ele era super à esquerda e tipo free speech dentro dos limites democráticos, e agora ele virou completamente a boneca e parece que está assim num episódio um bocado patológico. E tu que és de saúde se calhar consegues diagnosticá-lo, eu não, mas reparem nisto. O meu problema com este caso é que se de facto Keir Starmer tiver estado envolvido numa coisa que é apontada pelo relatório independente que foi conduzido pela Alexis Jones e que foi publicado em 2022, se não me falha a memória, e mesmo em 2022 estavam os stories no governo e as recomendações, que eram cerca de 20 recomendações feitas, fruto deste caso, e o governo conservador aplicou 0 medidas. A própria Alexis Jones falou disso, portanto. Mas isto é um caso que é grave, onde foram muitas crianças violadas, sequestradas por gangues e que, segundo consta no relatório que foi feito, no inquérito independente que foi feito, houve de facto um fechar de olhos por parte da polícia e por parte das investigações. Não há nenhum indício de que Keir Starmer tenha estado envolvido enquanto procurador-geral. Não há
nada que o diga. Aliás, quem veio defender Keir Starmer, estranhamente, lá está, foi Nigel Farage. Mas se ele tiver estado envolvido, é grave. Agora, temos que perceber uma coisa. Não é por causa do politicamente correto que isto aconteceu. O meu problema não é que haja demasiado politicamente correto. O meu problema é que haja uma força demasiado inexistente dentro das instituições do Estado, que preferem autopreservar-se ou preservar a imagem que eles acham que vai ser destruída pela opinião pública se perseguirem um crime e se atuarem dentro da lei, a atuar de facto dentro da lei. Esse é que é o problema, e é o problema em tudo, na verdade. Mas quando a extrema-direita, ou neste caso Elon Musk, quer falar do falhanço do multiculturalismo, do falhanço do politicamente correto, porque este caso foi mal gerido, eu gostava de perguntar se nós vamos falar do multiculturalismo como o culpado de tudo isto. Então, nos casos da Igreja, que também foram cobertos, ocultados pela Igreja, nesse mesmo raciocínio tínhamos que chegar a uma conclusão absurda, que é porque houve padres abusadores e há padres abusadores na Igreja, nós temos que expulsar a Igreja e quer dizer que a Igreja falhou. Isso não é um raciocínio que eu acho lógico, e acho que toda a gente que nos está a ouvir não concorda com isso. E, aliás, a Igreja agora está a pedir perdões. Bom. Portanto, eu gosto das instituições que atuam dentro da lei e que não se tentam autopreservar face à opinião pública que elas acham que pode estar mal ou não. E só muito rapidamente para terminar sobre o Tommy Robinson. Tommy Robinson foi expulso do UKIP pelo próprio Nigel Farage porque era, supostamente, segundo Nigel Farage, que é bastante radical, Tommy Robinson era ainda mais radical. Ele teve que ser expulso do partido. Ele foi preso aos 20 anos porque agrediu um polícia. Ele fundou a English Defence League, que é uma organização explicitamente anti-islâmica que quer expulsar todos os muçulmanos de Inglaterra, erradicar o Islão de Inglaterra, e era maioritariamente só hooligans do futebol. Ele é neonazi, podes dizer. É mais abreviando. Ele é neonazi. Ele é neonazi. Mas só para as pessoas que nos estão a ouvir, ele foi preso novamente porque usou um passaporte falso a entrar nos Estados Unidos. Ele foi banido do Twitter por discurso de ódio até que o Elon Musk chegou. Ele incitou ao incendiamento de mesquitas. Lá está o Nigel Farage, depois disto tudo, pediu que ele fosse removido como membro do UKIP e depois foi preso recentemente, outra vez, por difamar e assediar um refugiado sírio, que são acusações comprovadamente falsas. Ele publicou um vídeo que era falso, ele teve que se vir retratar, e o Elon Musk fez o favor de publicar esse vídeo, que é falso, no X, ou no Twitter, antigo Twitter. Portanto, o Elon Musk não está a brincar neste momento, ele está até mais à direita do que Marine Le Pen, do que o Nigel Farage. Ele está a ligar-se à AfD, e a Leonor fará o favor de nos falar um pouco da Alemanha daqui a bocado, mas ele está a ligar-se à AfD na Alemanha, que é, eles também, neonazis. A própria AfD foi expulsa do grupo mais à extrema-direita, da extrema-direita, no Parlamento Europeu antes das eleições europeias. E, portanto, Adriana, nós já cobrimos aqui alguns pontos, mas eu devolvo-te a pergunta que tu me fizeste a mim em relação a este anti-verdade, não é? A anti-ciência, estas posições. Sim, como eu concordo com quase tudo o que vocês disseram, eu não vou falar com... Eu diria com tudo, não é? Eu não vou falar da questão do caso UK, mas vou falar mais sobre estes grandes influenciadores e daquilo que é a sua capacidade neste momento de intervir politicamente. Sim, um texto incrível, Ellen Lewis, no Atlantic, este fim de semana, que denomina-se Joe Rogan is the mainstream media now. Portanto, que o Joe Rogan é o baluarte daquilo que é informação nas eleições americanas. O facto de Kamala Harris ter tentado de todas as formas possíveis e imaginárias ter ido ao programa, mas o facto de Joe Rogan claramente não ter querido que ela fosse, ter sido a razão pela qual não foi, quando a pessoa que era vice-presidente dos Estados Unidos e incumbente do presidente dos Estados Unidos faz este frete para ir a um programa, é porque de facto é muito, influencia bastante. Há duas coisas aqui que são para mim fundamentais e que estabelecem tudo. A Leonor dizia há bocado que por causa daquilo que é a colaboração de Elon Musk com Donald Trump, e o facto de ter sido um dos grandes dadores da campanha de Donald Trump. Elon Musk e a empresa dele, a Tesla, foram os principais beneficiários de acordos comerciais entre o público e o privado nos Estados Unidos durante a presidência de Trump. Portanto, isto é um trade-off político claro.
É claro que ele beneficia economicamente em ter Donald Trump no poder, sabendo que beneficia economicamente e o ter no poder faz tudo para que tal aconteça. E parece-me que tem uma visão à la Steve Bannon, como a Leonor falou, que era a grande visão de Steve Bannon, que era que para permanecer um movimento populista-direita nos Estados Unidos tem que haver uma frente populista-direita pelo mundo inteiro. Tem que existir uma resistência de extrema-direita, e eles não denominam de extrema-direita, mas chamam-lhe populismo de populismo-direita na Europa, para que possam existir pontes a serem feitas e para conseguir consubstanciar a presidência americana, porque se caindo Donald Trump, vindo J.D. Vance é obviamente uma pessoa muito menos influente do que ele. Se alterar aquilo que é o sistema político à volta de todos nós, se ficar evidente que cada vez mais há um crescimento de ideário e de ideologia de extrema-direita, funciona. Mas há outra coisa que eles também fazem que para mim é a maior perda histórica da esquerda nas últimas décadas. Eles ganharam a guerra cultural. A extrema-direita ganhou a guerra cultural. Eu digo isto muitas vezes, é fácil as pessoas perceberem. Há 10 anos, aquilo que era a conversa e aquilo que era o ideário político da juventude e das pessoas mais jovens, libertação, a feminina máxima, a legalização das drogas, anti-guerra, um conjunto de ideários e de ideologia que eram, por mais que as pessoas votassem mais à esquerda ou mais à direita, era um conjunto de ideias que eram comumente aceitos e quase que, se as pessoas não comungassem desse tipo de ideias, quase nem podiam estar à mesa de jantar, ou seja, não estariam na mesa de jantar porque se sentiriam envergonhadas se não o fizessem. Neste momento, perceber, e é assustador para mim, ver a geração do meu irmão, por exemplo, tem 20 anos, e aquilo que é o tipo de conversas que eles têm, nomeadamente os jovens rapazes com essa idade, é assustador. É absolutamente assustador. É um ressurgimento enorme de uma ideia de que as mulheres existem e deviam existir como subservientes, que os homens existem para proteção, que de facto o feminismo e o movimento do feminismo global tem de alguma forma ter sido a causa pela qual os homens estão a ficar tanto para trás em muitas circunstâncias, que a epidemia de depressão masculina não é causa de as mulheres, como podem eventualmente e neste momento factualmente libertarem-se, não terem que casar para fazer vida, possam escolher não estar com homens e eles de facto estão a ficar sozinhos. Isso é culpa do feminismo, claramente, não é culpa de existir um sistema patológico de machismo que até imprisiona em muitos aspectos vários desses homens. Este conjunto de ideário está cada vez mais a ressurgir. E se formos a pensar nas figuras culturais mais influentes neste momento, nomeadamente políticas, são de extrema-direita. É, para mim, a base do problema. Acho que a direita e a extrema-direita, quando é criada nos Estados Unidos a Turning Point USA, não é há 2 anos nem há 3. Foi há 12 ou 15 anos. Eles tiveram estes anos todos a irem a faculdades e universidades todas as semanas falarem com alunos e lhes explicar que de facto estão a ficar para trás, a culpa é do globalismo, a culpa é do feminismo, a culpa é da esquerda, é do comunismo. Eles fizeram esse trabalho conjunto para chegarem neste momento e de facto terem ganho a guerra cultural. E é por isso mesmo, e eu vou terminar com isto, que é muito fácil. As pessoas dizem, por exemplo, quando Elon Musk comprou o Twitter e o tornou o X, para que é que ele ia fazer isso? Era um desperdício de dinheiro, ele ia perder dinheiro, porquê? Era claro, ele tinha ambições políticas. E chega-se a um ponto, quando alguém se é multibilionário, de que pode-se dar ao luxo de decidir comprar a rede social que, em termos de informação e de conversa política, é mais influente do mundo e perder dinheiro com isso, se isso servir para ele agora vir a ter um cargo na administração Trump. Portanto, há estas duas componentes, que é a capacidade de ser influenciadores de extrema-direita, de ditarem aquilo que é o compasso político de uma geração inteira, e o facto, neste momento, o dinheiro de facto compra eleições e posições políticas. Elon Musk literalmente conseguiu comprar a sua entrada numa administração. Para mim é o caldinho perfeito para isto tudo. Eu não te queria interromper, mas só para acrescentar em relação à União Europeia, também não é só por causa disso que tu dizes de criar uma mega para ajudar as relações entre os Estados Unidos populista de direita e a Europa. É também porque a União Europeia tem estado a ir contra as gigantes tecnológicas da implementação do DSA e do DMA, que vai-lhes custar muito dinheiro. As multas rondam os 6%. O último episódio de Mark Zuckerberg com o Joe Rogan, em que ele andou para trás em tudo aquilo que tinha dito previamente, é claro, tem absolutamente a ver com isso. Exato. Aliás, há um ponto muito caricato na conversa. Eu vejo estas coisas para ter o dedo, como é que a cultura está a girar, malta, ok? Eu não sou um incel bro,
Ela, e não verdade, vou, ela não vou ama começar o Rogan. não vou começar a tomar creatina todos os dias, calma. Não faz Eu mal não à sou Rui saúde. Unas. Não faz mal. Maria, por favor, não vamos ter esta discussão. Não faz por favor. mesmo. Não vamos ter esta discussão. Até se está velhinha, eu às tenho vezes. literalmente um mestrado, mas ok. Não, creatina. Não se faz. Malta, não. Na creatina? Tens um mestrado na creatina? Tenho um mestrado em saúde. Sendo que talvez e, não portanto, falo sobre seja isto. o tema, O tema é mais foco. interessante. Pronto, há um ponto da Eu não conversa. tomo também, estava só. Há um ponto da conversa em que o Joe Rogan lhe diz: então estás-me a dizer que tudo aquilo que já vieste aqui dizer e que já foi dito para trás era completamente mentira e mentiste e que agora estás a voltar atrás na tua palavra e eu devo acreditar em ti agora. Ele diz: sim, basicamente é isso. E o Joe Rogan, em vez de dizer: ok, claramente estás a tentar ludibriar-te, isto são motivações económicas que tu tens, diz: ok, como o barrote intelectual que ele é, evidente. E assim sendo, e dado que acho que já esgotámos bastante este tema, que estavam fartos nos pedir para nós falarmos sobre isto e agora já está, vamos passar para os temas que cada uma de nós trouxe. E começava com a Maria, com uma grande notícia desta semana, que Alexandra Leitão vai ser a candidata do PS à Câmara de Lisboa. Devo dizer que nós somos visionárias, porque Alexandra Leitão, antes ainda de ser nomeada líder da bancada parlamentar, foi convidada da Lei da Paridade. Portanto, façam o favor de ir ouvir, em que eu e a Maria agrilhámos sobre as suas posições políticas. Não estava cá a Leonor, porque a Leonor também era candidata. Exatamente. Estava a fazer campanha ali. Estavas a fazer campanha. E Maria, o que é que tu achas desta escolha? Também ligando com o facto de que saiu uma sondagem esta semana dizendo que Luís Montenegro está à frente de Pedro Nuno Santos por pouquíssimo e toda a gente está a celebrar com uma grande vitória. Não, mas está à frente, não. A sondagem dá empate técnico. Certo. Ou seja, são 0,3 pontos percentuais. Não, pronto, ou seja, ver a sondagem não, para mim, não, pronto, e é feita por uma das minhas casas, mas, ou seja, encomendada por uma das minhas casas e acho muito bem a iniciativa, mas eu acho que a sondagem não serve para nada neste momento, porque a sondagem não diz nada. A sondagem, na verdade, está tudo igual, porque a sondagem tem uma margem de erro de 5% e tem um intervalo de confiança de 9%. Isto quer dizer que, repara, o PSD, se eu estou a citar de cor, mas o PSD pode ter entre 27% e 36%. Portanto, é absurdo. Na verdade, o PS até pode estar à frente, mas não é irrelevante. O que isto significa é que o Partido Socialista não caiu assim tanto, ou pelo menos não parece, segundo a sondagem, porque lá está, também tem 400 inquiridos. É um imensa parómetro. gente, é certo. Pronto, não, portanto é difícil fazer grandes especulações daí e a Aliança Democrática não está a conseguir descolar, mesmo assim, porque o PSD está com muitas dificuldades em descolar do PS por alguma razão, desde a maioria absoluta de António Costa, e não consegue, estava na oposição, não conseguia, conseguiu chegar ao governo por uma unha negra. E mesmo agora, quando está no governo, está a fazer uma governação a tentar ganhar votos, e portanto um bocadinho eleitoralista, assumida, a tentar fazer coisas e está a tentar passar esta imagem, não consegue descolar muito bem, e portanto acho que isso é preocupante, ainda que esteja acima do Partido Socialista na sondagem, mas o impacto é o impacto técnico, não existe grande descolagem, portanto as grandes leituras que se estão a fazer daí eu não as percebo. E depois portanto nem tenho muito para dizer, depois sobre Alexandra Leitão, tenho algumas coisas, vou ser breve. Escolherem Alexandra Leitão para a Câmara de Lisboa parece-me que quer dizer, é um sinal claro de que o Partido Socialista está em jogo, mesmo para as eleições autárquicas, é mesmo muito importante. O Partido Socialista vai perder câmaras, mas pode voltar a ganhar, porque é inevitável, mas pode voltar a ganhar as autárquicas, como ganhou em 2021, e há algumas câmaras que são muito importantes. Lisboa é uma delas, o Porto também vai ser importante, Coimbra também é importante, Santarém também é importante porque pode estar a disputar com o Chega, várias, e depois os bastiões do Partido Comunista Português, que infelizmente parece que vai perder muitas câmaras também, mas e portanto isto é um claro sinal de que o Partido Socialista quer mesmo ganhar Lisboa. Resta ainda dizer que Carlos Moedas ainda não apresentou a sua recandidatura, mas acho que é um segredo mal guardado. Está a dar uma de Marcos Mendes. Não, mas é que pode dar muitas voltas, eu já não sei, na política portuguesa eu já não faço. Ele de facto evita frequentemente falar sobre o seu futuro na Câmara Municipal de Lisboa. É verdade. Até quando na Assembleia Municipal e nas suas intervenções Exatamente. evita projetar-se num segundo mandato. Não sei se isso significa alguma coisa, mas... Depois, gostava de dizer uma coisa por causa disso, que é
tanto Carlos Moedas como Alexandra Leitão seriam 2 bons candidatos presidenciais, e porque são 2 bons políticos. Carlos Moedas está a ser falado, e Alexandra Leitão também já foi falada, não eram maus perfis. Agora, isto quer dizer, provavelmente, porque são 2 políticos fortes, que, ironicamente, nós se calhar vamos ter uma campanha autárquica em Lisboa, no Porto não sei, porque Pizarro e Pedro Duarte menos, mas se for isto, mas em Lisboa se calhar mais animada e com maior qualidade política do que as próprias presidenciais, que é um interesting turn of events, porque não costuma ser assim, mas já que estamos com classe B dos candidatos presidenciais. E isto também é um sinal do PS, que quer uma maioria à esquerda, quer tentar uma maioria à esquerda, e não sei se o Bloco de Esquerda... Não sei mesmo se para o Bloco, a Leonor está aqui, não sei se pode falar sobre isso ainda, acho que provavelmente não, mas não sei se o Bloco de Esquerda quererá. O Partido Comunista Português já disse que não, se calhar quer repensar a sua decisão, se aí ele se juntar, se a direita toda se juntar, também depende do candidato que chega, isto vai depender muito, mas há 2 problemas aqui. A geografia eleitoral, e o Daniel Oliveira escreveu um artigo bom no Expresso sobre isso. A geografia eleitoral de Lisboa mudou. Tens tido cada vez mais eleitores na zona mais periferia de Lisboa, e mesmo em Lisboa tens tido cada vez menos eleitores. E isso é um problema, porque quer dizer que a classe média alta está a subir em Lisboa e a classe média baixa, está a sair, o que pode prejudicar o Partido Socialista. Exatamente. E isso é um problema. E acho que foi que prejudicou Medina também na altura. Talvez, ele perdeu mesmo por muito pouco. O escândalo da Margarida Martins em Arroios, Exatamente. Que o fez perder ali votos fundamentais. Não, eu acho que foi só Arroios, porque Arroios estava para o Partido Socialista e houve uma mudança, e a mudança que houve corresponde ao número de votos que o Carlos Moedas ganhou. E portanto é assim, isto é muito difícil, só que por isso é que eu acho uma boa escolha, é uma boa candidata, mas acho mesmo uma coisa, mesmo para terminar, se não correr bem a Alexandra Leitão, é um problema para Pedro Nuno Santos, porque a liderança do Partido Socialista está quase bipartida entre Alexandra Leitão e Pedro Nuno Santos, estão muito ligados, a não ser que se descolem agora neste ano. Se correr mal a Alexandra Leitão, é quase que parece uma espécie de ir a votos da liderança do Partido Socialista neste momento, pode ser problemático para a liderança do PS. Então eu acho que é um risco grande, mas que também sinaliza que o PS está pronto para ir a jogo. Eu queria só comentar, eu ia exatamente a este ponto, porque eu vejo a questão, eu diagnostico a mesma coisa, mas tenho exatamente a opinião oposta. Eu acho que o grande problema de Pedro Nuno Santos era, e uma das razões de não ser visto como um líder viável do PS, era o facto de ele encostar-se tanto à posição ideológica de Alexandra Leitão. Alexandra Leitão muitas vezes ser a porta-voz daquilo que é a iniciativa ideológica dele próprio, porque ele não tem uma plataforma, não é? Não tem uma plataforma política. Se é difícil o PSD de Luís Montenegro se descolar do PS António Costa, o PS Pedro Nuno Santos é difícil se descolar seja do que for, ele não tem plataforma política absolutamente nenhuma, e acho que Alexandra Leitão ir para a Câmara de Lisboa resolve-lhe 2 problemas. Da pessoa que mais sombra lhe fazia, embora fosse uma grande apoiante dele, mais sombra lhe fazia no sentido em que era a única pessoa tão bem posicionada para poder vir a ser uma futura líder do PS. Que lhe faz sombra? Acho. Olha, o Carlos Moedas faz sombra agora e é líder da Câmara Municipal, ainda faz mais sombra se tu o puseres na Câmara Municipal. Não acho, porque acho que são duas. Eu acho que são 2 diferenças, porque retirar do panorama de política nacional. Ela todos os dias está no panorama de política não é nacional. igual. Alexandra Leitão na Assembleia da República como líder da bancada parlamentar, cada vez que ela diz alguma coisa no programa de comentário em que ela está, é notícia. Cada vez que ela diz alguma coisa na Assembleia da República, é notícia. Ela falou mais vezes em iniciativas políticas do que o Pedro Nuno Santos, muito mais vezes. E na Câmara Municipal às vezes que isso não acontece. Acho que vai ser diferente e vai ter outro enfoque, sinceramente. Mas passando ao meu tema, que também por acaso tem a ver com o Partido Socialista, porque foi começou o debate por causa do Partido Socialista. Nós tivemos na semana passada, na sexta-feira, uma das mais vergonhosas votações que eu vi nos últimos tempos relativamente a matérias de direitos, liberdades e garantias, que foi a questão da interrupção voluntária da gravidez, e eu vou ser muito clara também sobre isto. O aborto é um termo político, e eu, quando discuto o direito ao aborto, discuto de forma política. Quando estou a falar do alargamento de semanas, quando em muitos aspectos, e dada a lei portuguesa, tem a ver com uma questão de saúde pública, refiro-me a ela como IVG. E o que estava em causa era, de facto, o debate do alargamento da IVG. Eu queria começar por dizer que, em primeiro lugar, o principal responsável de nós termos, neste momento, a seguir ao Chipre, o prazo mais curto da Europa Ocidental relativamente à IVG, é o Partido Socialista, que esteve 8 anos no governo,
que nunca colocou isto em cima da mesa, tinha uma maioria de esquerda parlamentar para o fazer. Existiram iniciativas em matéria de Comissão de Saúde de especialidade para que pudessem vir a votação em plenário e o Partido Socialista nunca quis. E porque queriam abanar, e António Costa queria abanar a um eleitorado mais conservador socialmente de centro para poder continuar a ser primeiro-ministro, nunca quis fazer isso, tal como não quis regulamentar a eutanásia. Portanto, o principal culpado é o Partido Socialista. Portanto, agora vir Isabel Moreira chorar e vir com um grande discurso relativamente ao PSD ser o grande culpado, eu peço imensa desculpa, mas o principal culpado é o Partido Socialista. Em segundo lugar, eu queria explicar porque é que o prazo em Portugal é absolutamente ridículo. Depois deixo a matéria mais política para vocês para não demorar muito tempo. O prazo em Portugal começa a ser contado desde o último dia da menstruação anterior, o que significa que uma mulher, a priori, pode logo ficar prejudicada em 3 semanas. Depois, para além disso, tem um período de reflexão que é uma relíquia ridícula desde a altura da Troika, que não existe em mais nenhum país da Europa Ocidental, em que uma mulher que hiperpaternalista. Nem vou fazer esses classificativos, essas qualificações óbvias. Em termos de factos, não existe na Europa Ocidental, não existe. Que faz com que a mulher, que evidentemente quando chega à decisão de fazer uma IVG num prazo tão curto, tenha que ter 2 semanas de reflexão, é ridículo também. Depois, é importante dizê-lo que Portugal é um dos países também em que a IVG não está disponível no Serviço Nacional de Saúde contra a lei. Na Ilha Terceira, por exemplo, eu dou sempre este exemplo, a Ilha Terceira é uma das zonas de Portugal com maior risco de pobreza e com maior taxa de pobreza. É também a zona do país em que não existe um único médico não objetor de consciência. O que significa que uma mulher pobre daquela ilha, se não tiver dinheiro para, ir até à Ilha de São Miguel e rezar para existir um médico não objetor de consciência, porque nem sequer sabe se no dia que for ao Serviço Nacional de Saúde tem um médico objetor de consciência, tem que arranjar dinheiro para um bilhete de avião para ir ao continente e fazer IVG. Isto, acima de tudo, eu queria terminar só dizendo mesmo isto. Eu estudei esta matéria em muita profundidade, é a minha matéria de especialização e todos os textos, toda a bibliografia e tudo aquilo que é a concordância científica é que, em termos de bioética e de ontologia, é que o direito à objeção de consciência é absolutamente inabalável. Contudo, o direito à objeção de consciência nunca pode prejudicar o acesso, ou seja que procedimento for, por parte de uma população. Eu dou um exemplo claro. Se alguém, no meu caso específico, eu sou farmacêutica, se alguém for a uma farmácia para tomar a pílula do dia seguinte, a farmácia é obrigada, por lei, a ter, se tiver um farmacêutico objetor de consciência, tem que ter outro para poder ceder a medicação. Portanto, é evidente... Porque é que isto não acontece? Não acontece porque não existe, em primeiro lugar, registro de médicos objetores de consciência, algo que, por acaso, o CDS queria trazer uma lei. Esta então tira-me do sério. Queria trazer uma lei, eu não consigo. Aquele deputado João Almeida tira-me do sério. E o Paulo Núncio, então, pior ainda. Paulo Núncio, então. Não tenho paciência. Não, mas o Paulo Núncio, pronto. Não tenho paciência. A ideia de dizer. Vocês percebam isto, que isto para perceber o grau. Um médico objetor de consciência, segundo a lei do CDS, podia estar presente na primeira consulta após a mulher pedir IVG. Então, uma mulher podia ser demovida por um médico. Isto é sinistro. Não é só sinistro, isto vai contra o seu direito constitucional. Tipo, isto não pode de todo ser feito. Pronto, para não me irritar mais sobre o tema, vou passar. Porque eu vou estar horas a falar sobre isto. Vou passar a ti, Leonor. Sendo tu membro de um partido que de facto fez parte de uma maioria de esquerda, não achas que a esquerda conjuntamente devia ter pressionado mais o Partido Socialista na altura para que este assunto estivesse em cima da mesa? Porque de facto eu não tenho dúvidas que seja o Bloco de Esquerda, como o PCP, como o PAN, como o LIVRE, na circunstância em que Rui Tavares era deputado, quisessem aprovar esta medida, mas não foi uma prioridade do Partido Socialista, não devia ter sido. Sem dúvida que devia ter sido, e quero só responder a isto muito rápido, porque na verdade tenho outro tema para fecharmos aqui o nosso programa. Dizer que não me apraz comentar particularmente a candidatura da Alexandra Leitão, portanto vou-me abster, e dizer que sobre o aborto, obrigada pela tua intervenção, subscrevo a 100%. Acho que o Partido Socialista nesta matéria, como em várias outras, agora abana bandeiras que nunca abanou durante os seus 8 anos de governação, porque não quis ficar com o ONU, como o PS tem, como bem sabemos, várias alas conservadoras e queria apelar a algum eleitorado mais à direita, não quis ficar com o ONU de aumentar o tempo legal para a IVG, e subscrevo totalmente o que tu disseste, e até recomendo qualquer pessoa que queira usar os argumentos que tu deste, foram perfeitos. E queria só terminar também para pegar um bocadinho no gancho do que nós falámos na nossa primeira ronda, para falar sobre a Alemanha, cujo governo, a chamada coligação semáforo que junta ao SPD, os Verdes e o FDP,
caiu, Olaf Scholz caiu e a Alemanha precipita-se para eleições no dia 23 de fevereiro. Eleições estas que têm nas últimas sondagens a CDU à frente com 31% dos votos, não confundir com o CDU-PCP, com 31% dos votos nas sondagens, mas que são seguidos pela AfD, coligação de extrema-direita com membros já condenados por utilizarem expressões neonazis e por relativizarem o Holocausto. Em segundo lugar, com cerca de 20%. Elon Musk realizou um direto na rede social X com cerca de 200 mil utilizadores, a ver com Alice Weidel, a candidata a chanceler do partido de extrema-direita, no qual ela teve plataforma totalmente aberta para espalhar a sua mensagem de ódio, dizer que este partido é um partido verdadeiramente perigoso, é um partido com uma mensagem muito racista e xenófoba contra o Islão, com visões muito duras sobre a ideia de família, com cartazes absolutamente sinistros, ainda por cima na Alemanha, em que representam famílias brancas a falar sobre defender a família alemã, com dirigentes que já disseram que o Holocausto não passava, e estou a citar, de uma caganita, não é, a minha palavra não é minha, é dele, na história, gráfico, dizer isto que o Holocausto não passava, ou seja, reduzindo, que usam frases neonazis, inclusivamente um membro da AfD já foi condenado sucessivas vezes por utilizar frases neonazis, mas parece haver alguma confusão porque Alice Weidel ao mesmo tempo diz que Hitler afinal foi comunista, apesar de ter invadido a União Soviética e ter mandado comunistas para campos de concentração. Enfim, dizer só que acho que os nossos olhos devem estar postos nestas eleições. Temos um partido de extrema-direita neonazi com quase 20%, que pode conseguir quase 20% e tornar-se determinante para a governação do país, apesar da barragem tradicional à extrema-direita. Isso pode também estar em risco nestas eleições. E dizer que acho que é importante termos os olhos, porque acho que olhamos muitas vezes para a Marine Le Pen e menos para a AfD, mas a AfD também é muito perigosa. E bom, dado que já estamos claramente a esgotar o nosso tempo, eu vou passar às sugestões e vou começar com a minha, que é um bocado uma sugestão geral. É verdade. Porque nós fomos convidadas na semana anterior, na sexta-feira, no sábado, para irmos à Musa de Marvila passar música. Obrigada a toda a gente que veio. Foi incrível, foi muito incrível. Eu queria começar por dizer que estavam dezenas e dezenas e dezenas de pessoas e foi absolutamente chocante chegarmos à conclusão que, certo, nós temos noção das mensagens que nos mandam e tudo mais, mas terem ido todos lá para estarem um bocadinho connosco e a divertirem-se a ouvir músicas só de mulheres, foi mesmo surreal. E como vocês pediram muito, foi mesmo engraçado. E foi mesmo muito engraçado, com telefones no ar a pedir Nelly Furtado e Taylor Swift e Ariana Grande, etc. E Chapel Rowan. Foi forte. Foi forte. Nós vamos colocar na sinopse deste episódio a playlist que nós passamos no set, para vocês poderem ter disponível. E depois de ouvirem o nosso podcast, se ainda estiverem na vossa viagem de trabalho e ainda não tiver acabado por causa do trânsito de Lisboa, façam o favor de ouvir. Sabes que há mais pessoas se fora de Lisboa mas trânsito como o de Lisboa? No Porto. Mas tu não gostas do Porto? Eu prefiro não falar do... Eu não vou voltar a ter a minha caixa de e-mail cheia. É verdade. Maria, qual é que é a tua sugestão? Olha, é um livro que por acaso eu descarreguei porque eu tenho Kindle. Já tinha avisado de pirataria. Do crime. Não, pirataria. Não faço. Que é da Ruth. Mas um dia, quando a Maria for deputada, nós vamos usar este vídeo contra ela. Eu não uso nada contra os meus amigos. Não, nós és e não vindos, eu, claro que não. Estás a ver? Olha a Adriana, logo. Na verdade é contra a Adriana, estás a ver? É da Ruth Wodak, que eu não sei se disse bem o nome dela, mas chama-se The Politics of Fear, que é o que o discurso populista de extrema-direita significa. E ela é muito interessante porque fala disto um bocadinho do que nós tentámos abordar aqui de forma muito sumária, não é? Mas que é esta postura anti-ciência, a questão do medo, a questão da disseminação de informação falsa, nós estarmos numa era pós-política, pós-democrática, de certa forma. Ela fala um bocadinho disso e eu estou a ler este em conjunto com uma releitura que estou a fazer da Chantal Mouffe, que é o For a Left-Wing Populism, que é muito interessante também. Portanto, olha, vou recomendar os dois. Estou a gostar muito de reler.
Portanto, E se tu? quiserem, leiam comigo. Bem, eu Leonor. gostava de recomendar um livro de ficção que eu estive a ler a semana passada e que gostei muito, 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 chamado Salva o Meu Coração, Tudo Está Bem, editado pela Alfaguara e que foi escrito por Héctor Abad Faciolince. Na verdade, não sei se estou a dizer bem o nome dele, mas vocês perceberam a ideia. É um livro. Temos a ideia, não o nome. Exato, é um livro maravilhoso. Mas vai ficar na descrição. Mesmo muito comovente e muito divertido, sobre dois padres colombianos católicos que vivem juntos, são muito amigos, e um deles tem uma doença muito grave no coração e está à espera de um coração novo. É um livro que é sobre o celibato e sobre as dificuldades do celibato e, na verdade, em que os próprios padres, que são assim são padres Não faças spoiler. ligados à teologia da libertação, não vou fazer, questionam muitas vezes o que é o amor e porque é preciso haver celibato, discutem questões, por exemplo, da pedofilia na igreja e como talvez as pessoas que estão a ouvir saibam, porque eu acho que já disse isto aqui, eu sou bastante jacobina. Ela é, eu não sou, mas vou ler o livro na mesma. Por acaso está na minha Disseste lista. uma vez que és uma católica fervorosa. É verdade. Eu sou uma pessoa Sim. bastante jacobina, Vocês já mas interessou-me muito, para além do livro de ficção ser muito bem escrito, esta questão de ver uma discussão sobre a fé feita com base em ideias progressistas e libertadoras, e apesar de não ser a minha fé e nunca vir a ser, achei muito comovente, e é sobretudo um livro sobre amizade, e por isso vale a pena. Foi um presente de Natal. Bom, e antes de vos sugerirem ir à missa no domingo, vamos terminar o programa. Vamos terminar o programa e, portanto, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E, como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana.